que é a transição tecnológica. Creio que vocês já estejam vendo aí a minha apresentação, a minha tela, e o texto fundamental aqui para a aula de hoje, além dos que já foram tratados, é o texto do Gary Chapman, o texto que trata especificamente sobre esse tópico aqui de tecnologia. É bem interessante e ele discute particularmente um ponto polêmico na literatura, que é o termo revolução dos assuntos militares. Se existe ou não existe a revolução dos assuntos militares, ou se ela é parte de uma de tantas outras revoluções, ou seja, parte de um processo histórico mais amplo. E o que dessa revolução, dessa dita revolução dos assuntos militares, a gente pode tomar como correto, ou que é basicamente interpretação, né, ou uma análise interpretativa. Então o texto é bem interessante, ele vai mostrar o que mudou do ponto de vista da transição tecnológica e seus impactos para a segurança internacional e para a guerra especificamente, né? Então aqui estamos tratando de transição tecnológica direcionada à problemática militar. E o ponto fundamental aqui, né, eu toco em alguns outros textos, né, alguns textos sobre tecnologia e desenvolvimento de armamentos e aplicação de defesa nos ajudam bastante a compreender como esta dinâmica de mudanças tecnológicas, paradigmas tecnológicos vão afetar a vida humana e, portanto, também a forma como os seres humanos se relacionam com aquilo que sentem, com aquilo que os ameaça, aquilo que os faz inseguros, e desenvolvem também meios de aplicação de força para sua defesa de forma mais, então, pacífica ou de forma ofensiva mesmo, né, para a agressão. Então, como que os seres humanos vão produzir soluções para suas sociedades do ponto de vista tecnológico vai ser afetado pela capacidade que o ser humano vai ter de organizar, sobretudo, do ponto de vista industrial, o fogo, o calor, a energia, né, o transporte, né, e alimentos, basicamente, né. Então, a gente tem algumas discussões que a gente já fez nas primeiras partes dessa aula, né, sobre armas, germes e aço, um pouco isso, como que você consegue transformar soluções naturais, como recursos energéticos do ponto de vista de transformação, como é o caso do fogo, recursos energéticos para a alimentação e capacidade das populações se sedentarizarem, e também como que você consegue desenvolver artifícios, produtos, artefatos industriais a partir da combinação dessas tecnologias. Então, tudo isso vai afetar nossas sociedades, em todos os aspectos, e especificamente na era moderna a gente vai lidar com os fenômenos, além do nascimento do capitalismo, do surgimento do Estado soberano, do Estado nacional posteriormente, o Estado moderno basicamente, a gente vai ter um processo de organização industrial que vai fazer com que as sociedades tenham mais qualidade de vida, mais bem-estar, mudanças tecnológicas nunca pensadas, e o que faz, por exemplo, a nossa capacidade hoje de dar uma aula a centenas, de milhares de quilômetros para pessoas, assim, para um grupo de pessoas que podem estar aqui em Santa Maria ou podem estar em qualquer lugar do mundo, e a gente tem a capacidade de se comunicar, capacidade de trocar informações, e isso é algo que nunca foi imaginado na história humana. Obviamente, a gente tem no século XX, o século XXI, desenvolvimentos tecnológicos que vão impactar a organização das sociedades e também, por que não, a organização da guerra. Então, esse é o ponto mais importante, como que mudanças tecnológicas vão impactar na nossa vida, seja mudanças do ponto de vista dos materiais que vão ser utilizados, isso é muito importante. A gente falou na aula, na parte anterior desse mesmo tópico, a relevância dos meios energéticos, as formas de extração, de armazenamento, de transmissão, de distribuição, de controle dos recursos energéticos. E agora nós estamos tratando aqui também de materiais que vão ser importantes, não só como recursos energéticos, mas como condutores de energia, como instrumentos para capacidades de produção tecnológica, de produção de bens industriais. Então a gente tem o uso desde a formação das sociedades humanas sedentárias, vamos pegar assim 30 mil anos atrás,
né, quando as primeiras sociedades realmente organizadas surgem, né, de bilhões e bilhões de anos de existência do planeta, né, a nossa sociedade humana, ela se organiza como tal há pouco tempo, né, relativo, se a gente for pensar, né, há basicamente 30 mil anos a gente se organiza de forma sedentária, né, e a sedentarização foi resultado, né, de um processo de reorganização dos meios produtivos e da capacidade da gente afetar o ambiente, de produzir produtos agrícolas e domesticar animais. Então, capacidade da gente conseguir manter certa produção, né, de dividir trabalho entre os seres, que ali entre grupos sociais, né, e conseguir ter, de alguma forma, uma estrutura minimamente organizada de trabalho, né, de governo, mas, sobretudo, meios, né, controle e assim, manipulação de materiais que são capazes de aumentar a produção agrícola, organizar a revolução agrícola e também realizar a nossa proteção. Então, desde madeira, o uso de pedras, depois o uso de metais, né, que vão ser achados em pedras, né. Para quem gosta de eu, que tenho filha pequena, a gente joga aquele Minecraft, e aí, basicamente, você entende, assim, é tão óbvio, assim, mas parece que a gente tem que, assim, voltar, né, a um aprendizado mais rudimentar, como joguinhos, assim, pra gente lembrar. Então, assim, como que você, o jogo, ele tem um modo de sobrevivência, e nesse modo de sobrevivência, você chega num ambiente sem nada. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega num ambiente sem nada? Pensando numa sociedade, né, extrativa, coletora, né, é utilizar o que você consegue obter da natureza. E as primeiras coisas são madeira, basicamente, né? Folhas, frutas, madeira. E aí, da madeira, a gente consegue começar a manipular instrumentos que vão conseguir quebrar pedras. Da pedra, a gente consegue manipular metais, e aí conseguindo metais cada vez mais duros, né? E desses metais, a gente consegue produzir, né, como resultado, bens mais sofisticados, porque eles são não só a dureza dele, né, a strength, que é a força dele, sobre a densidade, ele é muito maior. Então, assim, dureza sobre a densidade é sempre maior, densidade menor, pouca densidade, né, metais com menor densidade, mas com mais capacidade de conduzir energia, com mais capacidade de dureza ou de durabilidade. E aqui a gente tem, por exemplo, né, metais de baixa densidade como o alumínio, que são capazes de produzir aviões, aeronaves, por exemplo, né, metais que têm condição de voar. Quem imaginaria que um metal que vem de uma pedra, né, algo assim, né, intuitivamente difícil de ser pensado como alguma coisa que vai voar, possibilitar ao ser humano controlar o alcance do espaço aéreo e não só o espaço aqui da nossa atmosfera, mas o espaço sideral. E também alguns outros compostos como, por exemplo, compostos de carbono, né, que é um composto metal, né, um orgânico, que tem uma densidade baixa, mas alta dureza, né? Então você tem essa capacidade de ter uma aplicação muito maior, altíssima capacidade condutiva, né? E o tamanho cada vez menor dos produtos, dos bens que são criados. E aí, se a gente for ver especificamente das revoluções industriais, né, você passa destes materiais, a gente vai ver, às vezes a gente não dá conta de perceber a mudança que há na organização desses materiais, né? Por isso que eu trago esse trabalho aqui das duas professoras indianas, como a Ari Dixit, que tratam especificamente de como materiais, né, materiais que são metais, sobretudo, né, ou outros tipos de materiais químicos, que vão ser condutores de energia, vão ser manipulados pela indústria, vão impactar centralmente na capacidade de a gente fazer produtos com mais capacidade de processamento de informações, por exemplo, quando é uma economia digital, e menor tamanho. E é isso que a gente vê basicamente entre a terceira e a quarta revolução industrial. Então, a primeira revolução industrial é uma revolução que está vinculada à economia do carvão, à economia do vapor, o uso da água e o vapor
para produzir energia e mecanismos industriais, ou seja, o tear, a indústria têxtil, e que é uma indústria basicamente derivada diretamente da agricultura, né? Uma indústria que tem um contato com a agricultura direto. Então você tem a indústria do algodão, né, e de outras matérias-primas que vão produzir corantes para tecidos, né? E aí, em decorrência disso, a indústria têxtil, que vai ser, digamos, a qualidade de industrialização, de processamento de um recurso agrícola, né? E cada vez mais a indústria ela vai se descolando da área do seu vínculo imediato com a agricultura, e ela vai indo para um vínculo mais com minérios, sobretudo, e com serviços, né? Com insumos minerais, sobretudo, e não tanto agrícolas, e a sua relação com a área de serviços e processamentos de conhecimentos, gestão de conhecimento, de informações, de comunicações. A segunda Revolução Industrial é quase como uma divisão, né, nessa transformação, né, que vai para uma economia vinculada a, digamos, mais infraestrutura de energia, de comunicação e de informação, mas informação ainda de forma muito rudimentar. Então, é a construção de redes infraestruturais para que a gente consiga dar conta do processamento de informações, né? E aí você vai ter a infraestrutura elétrica, de energia, a infraestrutura de água, de telégrafo, de rodovias, de ferrovias, né? O motor a combustão, e aí quando o motor a combustão começa a ser utilizado, né, uma economia vinculada ao petróleo, né, o petróleo especificamente como uma forma, né, de diminuir a escala de tamanho, basicamente, dos recursos de transformação energética de combustão, como era o caso do carvão, né? Imagina cada um de nós ter um carro que é movido a vapor, né? Cada um de nós vai ter que ter uma caldeira, né? Uma chaminé em cada um dos nossos carros. Então, o tamanho dessa estrutura seria uma estrutura quase que cada um de nós tivesse que ter uma locomotiva, um trem. E o motor a combustão, ele diminui o tamanho, né? Aumenta a quantidade, né, personaliza a capacidade de a gente ter meios de transporte, individualiza. Isso tem tudo a ver com uma economia capitalista, individualizada, fundada no consumo. Terceira revolução industrial, daí a gente tem a capacidade, aí sim, né, a questão de infraestrutura, ela não está tão como centro da revolução. Não quer dizer que estas revoluções elas não continuem ao longo do tempo, então você vai ter ainda revoluções fundamentais na parte de processamento de bens primários, né, de bens básicos, ainda mudanças no processamento de infraestruturas elétricas, da indústria automotiva, da indústria de ferrovias, né, indústria de energia, mas a terceira revolução industrial é uma forma de organizar a informação e o processamento de todos esses dados e processos eletrônicos, digamos assim, que são fundados, né, de comunicação, de informações e de transportes que são criados nesse momento anterior. E a quarta revolução industrial é basicamente a revolução da autonomia, né, e a revolução vamos dizer assim, da concentração, a diminuição da escala, do tamanho das coisas, né. Então a gente começa a criar cada vez mais. Isso aqui já é uma revolução do processamento, da capacidade de a gente ter computadores processando as informações que antes eram feitas, não tinha, era simplesmente um meio de fazer a comunicação, aqui o telégrafo, por exemplo. Aqui a gente tem uma forma de concentrar a informação, de guardar, arquivar e de processar essa informação pelo computador. A quarta revolução industrial, como eu disse, então, é diminuir e automatizar esse processo, quase como se a gente criar sistemas que vão ser autônomos à própria ação humana, né? Então, esse processo, hoje, por exemplo, na indústria 4.0, está vinculado com análise de muitos dados, muitas informações, né? Análise de personalização, a capacidade, então, de processar muitas informações e personalizar algoritmos, né? Então, o que o Google Analytics sabe sobre mim é diferente do que sabe sobre cada um de vocês, né? Porque somos pessoas diferentes, e aí o que vai aparecer lá de propaganda no YouTube, o que vai aparecer de propaganda no Facebook, né, de resultados até de pesquisas na plataforma de busca, né, é basicamente diferente. E essa personalização ela tem a ver com a personalização do próprio processo de consumo.
né, das informações, a capacidade de a gente colocar dentro de sistemas digitais dados que são dados da nossa vida, né, e cada vez mais essas redes elas vão tentar buscar aqueles dados que estavam existentes mesmo antes da gente começar a digitalizá-los, ou seja, no período pré-digitalização. Então, muitas vezes vocês vão ver, né, incentivos de grandes sistemas, né, de internet, como o Google, para que você digitalize suas fotos, para que você coloque cada vez mais informação, porque é isso que ele vende, basicamente, informação sobre você, informação personalizada. E a informação vale muito hoje, porque quanto mais informação, né, mais você tem capacidade de lidar com sentimentos, com as tendências, com o seu viés sobre política, sobre economia, sobre consumo. Então, isso é muito importante para a capacidade de organizar muitos dados, né, é um centro, né, de todas essas plataformas. Então, quanto mais dados tiver de vocês, de nós, melhor. E mais do que isso, com mais capacidade de processar, de entender e de monetizar esses dados, melhor ainda. Tem nos nossos contratos, por exemplo, no Android, a gente acaba vendendo, né? Vendendo não, a gente acaba doando pro Android, né? E o sistema Google em si, assim, uma parcela pequena, mas significativa, porque a gente está toda hora, né, lidando com o smartphone, dos áudios que o smartphone capta. E aí, isso, em princípio, é colocado como um incentivo para que o reconhecimento de voz e os sistemas de voz de inteligência artificial seja cada vez mais inteligente, né, e que consiga entender sotaques, etc. Mas, obviamente, você também está passando dados importantes sobre você, né, e informações do tipo, hoje você está falando com seu amigo, sua amiga, que você curtiu, sei lá, uma calça legal que você viu alguém passar na rua, ou, tô com vontade de fazer uma viagem para não sei onde, né, e daqui a 2 minutos no teu Facebook, no teu Twitter, ou no teu Instagram, aparece, Instagram sobretudo, né, um videozinho, uma mensagem, uma foto sobre aquela praia que você acabou de dizer que gostaria de visitar. Então, como que isso é obtido? A gente aceita os termos, né, de compartilhamento de informações e não só o compartilhamento de informações é importante, obviamente, mas como você analisa os dados, né? Como que sistemas conseguem transformar áudio em palavras, e essas palavras em qualquer sistema digital é 0 ou 1, é informação. Então, se vocês forem até no Google Docs, vocês podem botar, ao invés de digitar, né, um sistema de transcrição. Você fala e o Google Docs já consegue escrever. É basicamente isso que acontece com os nossos dados de áudio. Os dados de áudio já se transformam em palavras, e as palavras mais importantes, do tipo assim, Praia da Pipa, né, no Rio Grande do Norte, vai ser uma palavra fundamental, né, na análise textual lá do que a gente está falando, e isso vai ser disseminado com parceiros que vão utilizar isso para fazer propagandas, tá? Então, o que importa nesse caso aqui é você tem a integração, né, primeiro aqui, né, a digitalização de produtos e ofertas de serviços, ou seja, com dados e informações sobre nós, né, a digitalização e integração de cadeias de valores. Então, você tem vários meios de comunicação, o Pix é um elemento disso, você não precisa mais ter, né, sistemas de conta bancária de tipo transferência que passa pelo banco e depois vai para o Banco Central. Você tem um sistema direto no Banco Central e que vai, por exemplo, direto para uma conta que está atrelada ao seu CPF, ao seu e-mail, ou a um número qualquer que você quis colocar ali e que vai ser o seu identificador. Ao invés de você ter que pagar, sei lá, R$10 por um TED, você já tem essa conexão. E aí, os nossos meios de comunicação já estão basicamente interligados. O nosso celular já conecta com a TV, a TV, né, para quem tem esse recurso, conecta, sei lá, com ar-condicionado, conecta com o computador, e esses meios estão interligados. A gente tem, obviamente, uma chave de segurança para proteger nossas informações, né, e aí envolve essa questão do acesso a cliente, segurança no acesso, identificação de fraude, e aí como que você vai fazer o controle e a segurança desse processo, tá? Realidade aumentada, ou seja, criar realidades no meio virtual e que às vezes você consegue ter sentidos,
né? Os sentidos que você tem no meio físico, você também reproduz no meio virtual, seja por interfaces neurais, então você coloca uma interface neural e tudo que você sente naquele ambiente virtual, construído digitalmente, você vai sentir nos seus sensores, né, sensores cerebrais aqui, né, ou você, né, basicamente cria inteligências, né, ao mesmo tempo então que a gente, né, seres reais, física real, começamos a interagir no meio virtual, né, de uma maneira que seja além da voz, além do que é escrito, né, e do que é lido, mas também com voz, com vídeo, com imagem, então sei, audição, com visão, né, com tato, então sensores que são capazes de utilizar tato, com sensores capazes de utilizar olfato e paladar. Então daqui a pouco você quer comer alguma comida e não quer engordar, no futuro muito provavelmente você vai ter essa capacidade de monetizar, e empresas vão ganhar muito dinheiro com isso, você comer, sei lá, uma pizza fantástica, um hambúrguer dos sonhos, e para quem gosta, né, e um churrasco dos sonhos, para quem é carnívoro, né, e simplesmente ter o prazer, aquela sensação a partir de uma interface neural, por exemplo. Então, nós nos relacionamos com o meio digital, e o meio digital se relaciona com a gente. Né? Criaturas do meio digital, como robôs, como inteligência artificial, se relaciona conosco, né? Não só que são criaturas que são basicamente códigos e algoritmos, e que também utilizam sistemas semelhantes àqueles que são os básicos do nosso relacionamento interpessoal humano, que são os sentidos, né? Os 5 sentidos humanos, e que começam, por exemplo, a conversar com a gente. Então, você tem o Google Assistente, que é mais inteligente, inclusive, que o Siri, aquele da Apple, né? Eu tenho meu computador aqui, a Siri é bem burrinha comparada ao Google Assistente, que é muito inteligente. E a Google Assistente conta até piada. Minha filha ama pedir para o Google Assistente contar piada. Então não é só ler e processar aquilo que a gente falou, né, transcrever aquilo em letra, é transcrever aquilo, obviamente, porque ele não vai entender o áudio, vai entender a transcrição do áudio em palavras e por sua vez em códigos, né, um código binário, em algum código de algoritmo, e transformar isso numa resposta que seja coerente com aquilo que a gente perguntou, e transformar esta resposta de um código binário para palavras para áudio. Então, transformar não só a interação que a gente tem com o meio real, mas a interação com o meio virtual, mas a interação que o meio virtual tem conosco, o que é algo fundamental, né? Mas a parte de interfaces neurais até mesmo a parte de robôs, né, humanoides, por exemplo. Se vocês sugiro que leiam aquele livro do Yuval Harari, né, o Homo Deus, né, que é bem interessante, porque mostra, tem um lado econômico da coisa, que essas inovações, né, elas se popularizam, mas antes de se popularizar, a gente não sabe até que ponto, né, o que vai ser popularizado, o que não vai ser, né, mas, assim, se popularizarem, antes de se popularizar, você tem, obviamente, como tudo no mundo, né, um elemento de alta desigualdade, em que pessoas que têm muito dinheiro vão ter acesso, pessoas que não têm, não terão acesso. Então, mesmo quando a gente chegar, a gente já tem, de certa forma, inovações na medicina para a resolução de problemas de saúde por meio de órgãos sintéticos. É muito provável que a gente tenha os multimilionários imortais, né, no mundo muito antes da gente, né, eles mortais, né, de classe média ou de classe média baixa, com capacidade de utilizar esses recursos para a nossa vida. Então, é importante a gente entender que isso também produz desigualdades incríveis, né? Então, para a nossa área aqui, que é a área de segurança e defesa, a gente tem que entender que as tecnologias, né, não só as empresas aqui tá empresas civis, né, mas as tecnologias de uso civil, por exemplo, a internet, né, o rádio, o computador pessoal, as tecnologias que a gente utiliza, aviões, né, no uso civil, no nosso dia a dia, na sociedade civil, tem muita relação com as tecnologias que são utilizadas no ambiente militar. E a gente já viu isso em aulas anteriores, que assim, a origem de uma coisa ou outra não necessariamente é dada, né? Muitos autores lidam com a discussão sobre spin-off, né, de tecnologias militares que surgem, né, em processos
desenvolvimento de produtos e equipamentos militares, e depois vão ser utilizadas no âmbito civil, né, como o computador pessoal, como a internet, por exemplo, né, ou como a tecnologia nuclear. Mas também a gente tem um bocado de tecnologias civis que são utilizadas no âmbito militar, né, o tablet, por exemplo, o smartphone, interfaces neurais, realidade virtual. Então existe um mix desse movimento, né, ondas, inclusive, desse movimento, mas o que importa é que tudo que houver de tecnologia no ambiente civil tem uma relação recíproca no ambiente militar. Tava um momento, na época que eu estava fazendo o Trato Sanduíche, estava ouvindo uma entrevista no rádio na África do Sul, de um sujeito que tinha uma pesquisa antropológica sobre inovação tecnológica e a pornografia, e de como algumas inovações tecnológicas, ou as inovações tecnológicas disruptivas, por exemplo, têm uma relação direta com a demanda da sociedade por acesso à pornografia, né? Assim, como que a internet, a qualidade das fotos, a qualidade da conexão, a qualidade, a necessidade de meios de pagamento ágeis, né, tem a ver, ou tem uma correlação, uma associação muito grande com as demandas da sociedade pela pornografia, o que parece cômico, né, mas, assim, é algo natural, né? A humanidade sempre buscou, na sua relação social, dar conta das suas demandas sexuais. E daí, então, como que esses processos têm uma associação? Bom, vários mecanismos. Nesse caso aqui que a gente está colocando, com relação à violência, né? Não ao desejo sexual, à sexualidade, mas com relação à violência, né? A como que a sociedade vai lidar com a violência, e como que as tecnologias que vão ser utilizadas, às vezes, vão ser derivadas, inclusive, da necessidade que as sociedades percebem de se proteger, ou de atacar, né? Ou de conquistar, ou de matar os seus semelhantes, ou aqueles que não são vistos como semelhantes. Então, as sociedades, assim, a gente achar que as sociedades são perfeitas, bonitinhas, e que as inovações tecnológicas são feitas sempre para o nosso bem-estar, é ingenuidade. Então, as sociedades, elas estão sempre pensando necessariamente no uso pacífico ou violento dessas tecnologias, né? E isso vai ser visto desde a formação das sociedades humanas e do processo de sedentarismo, né, de sedentarização. Então, aqui no mesmo livro, esse da Kumari Dixit, tem um guia esquemático, assim, né, do desenvolvimento de materiais, né, de materiais específicos, o foco deles, né, e porque estão tratando de nanomateriais, nanotecnologia e uso no combate, e armamentos, né, armamentos que são utilizados muitas vezes até hoje. Então, você tem desde do processamento de pedra, de madeira primeiro e pedra, né, e o uso de arcos, né, o uso de adagas, o uso de lança, né, depois a Idade do Bronze, né, e a capacidade de fazer pontas de flechas, de fazer espadas, né, e ferro, inclusive, né, o cimento e a capacidade de fazer, aqui ferro e bronze também, armaduras, né, o cimento e a capacidade de fazer muralhas e uma estrutura de fortificações. Depois, né, já passando para a era moderna, né, a capacidade de a gente ter o ferro, o aço e a indústria e a revolução industrial, e como que a manipulação, né, do ferro em aço, você tem condição, né, pela siderurgia, de produzir desde elementos mais rudimentares, como lança, como armas mosquete, por exemplo, até armamentos pessoais leves. E no século XIX e XX, a capacidade de você, com detectores de semicondutores e a economia do silício aqui, né, processando, né, o processo que a gente vai chamar aqui de digitalização, né, a capacidade de você ter visão noturna, ou seja, travar a guerra durante a noite, a automação de sistemas, ou seja, travar a guerra durante a noite, você tem sensores que são capazes de iluminar ou de interpretar o terreno sem luz, né, detectores e outros tipos de sensores, né, outros materiais como polímeros e compostos, né, de carbono, com capacidade de produzir combate aéreo, como eu tinha falado, né, armas blindadas, né, como tanques. E aqui, hoje já, né, 2010, né, você tem condição, né,
de século XXI, de utilizando nanomateriais, de produzir mudanças específicas na composição dos armamentos, que eles se tornam muito mais penetrantes, muito mais letais, capacidade de não ser identificados, se tornar invisível a radares, armas leves, armas com energia direta. Então, assim, e hoje a capacidade de você ter soldados com toda essa informação sendo transmitida por interface neural, eventualmente, né, no seu próprio cérebro ou em óculos virtuais, etc. Então, aqui algo mais simplificado, né, que você tem essas mudanças fundamentais, aqui do ponto de vista das armas de uso à distância, né, ou armas de mísseis, né, ou armas para artilharia. E aí você consegue desde catapulta, né, até tanques, até carros de artilharia, seja ar-terra, né, terra-ar ou terra-terra, né, ou terra-mar. Você também tem, nos dias atuais, armas de energia direta, desde armas de energia atômica até armas de energia micro-ondas, até laser, que são capazes de serem utilizadas, inclusive, no espaço sideral. E hoje também, né, o ponto fundamental aqui da digitalização é como que você conecta todos esses sistemas que têm capacidade de, inclusive, de operar autonomamente, assim como drones, por exemplo, ou robôs aquáticos, né, e como que você reúne todas essas informações e processa essas informações mais relevantes para a tomada de decisão do comando e do controle. Então, tem um comando integrado aqui de decisão, né, a operação, a parte operacional e a parte de sistemas de informação. E tudo isso sendo, né, relacionado com inteligência artificial. A gente pensa em inteligência artificial muito como isso, né, o Siri, ou o Google Assistente, ou Alexa, né, aquelas robozinhas, os robozinhos que vão nos orientar no nosso dia a dia. Mas a inteligência artificial, ela já está basicamente em sistemas autônomos, como a gente sabe. Ela está na identificação de padrões e anomalias nos dados que são coletados. Então, você tem dados sobre movimentação de aeronaves. E a própria inteligência não precisa ter um analista ali que vai observar que tem no radar uma movimentação diferente, anômala, uma aeronave que não é um padrão, uma aeronave militar entrando no teu espaço aéreo. Você já tem identificação, ou uma observação sobre desmatamento, no caso aqui da Amazônia. Você já tem uma inteligência artificial que é capaz de observar mudanças dentro de padrões, anomalias dentro de padrões, e mostrar relatórios que sejam condizentes com a necessidade da tomada de decisão, né? Sistemas já com objetivo específico. Então, tem um sistema que quer... eu me lembro na época que estava fazendo minha dissertação de mestrado, tinha uma colega da UF, do Rio, e que para coletar dados na internet, por exemplo, de dados agregados sobre países, como, por exemplo, PIB per capita, população e tal, ela quis coletar tudo do SIA World Factbook, que é um banco de dados interessante, que tem muita coisa, e aí para ela não ter que coletar isso autonomamente, manualmente, né, entrar no site, selecionar e tal, ela criou um robô, por meio de programação, um robô virtual, que ia lá e ela tinha já dito que ela queria todos os dados, e ele ia baixando os dados e transformando isso em tabelas. Então você tem imagina isso em uma escala gigantesca, né? Uma escala em que você tem que transformar dados de coordenadas em um objetivo específico, em sinais num mapa, e aí esses dados de coordenadas no mapa, eles já vão ser guiados por uma informação anterior de que o drone tem que seguir para tal caminho, ou tem que realizar tal operação, né, ou fazer tal varredura em tal tempo. Então já tem um sistema autônomo, automático, né, que é capaz de fazer isso de maneira independente. Até mesmo, por exemplo, tem drones hoje para sistemas agrícolas que fazem varredura do sistema, fazem voo e, assim, aterrissagem e decolagem de maneira automática, já fazem a varredura do sistema, já tiram fotos, já fazem inspeção automática em períodos específicos do dia e tal. Então, você consegue aí, né, personalizar o que você quer da inteligência artificial, fazer reconhecimento do ambiente e transformar o ambiente, e atuar no ambiente, né? E também, obviamente, a inteligência artificial, para se tornar mais fácil, né, porque nem todo mundo é programador de sistemas. Então, se a gente fosse depender de todas as pessoas serem programadoras de sistemas robóticos, a inteligência artificial não ia se popularizar e não ia se tornar comercialmente atrativa. A gente tem
a transformação dos sistemas de processamento digital em algo que seja palpável para a população, né? Palpável do ponto de vista da forma de comunicação e da linguagem que a população usa, né? Ou tomadores de decisão. Então, vai colocar o Trump, o Bolsonaro, ou qualquer outro tomador de decisão para entender uma linguagem de um código, né, de uma linguagem R ou Python, por exemplo, vai ser muito difícil as pessoas tomarem decisões. Então, você toma uma decisão com uma linguagem, né, de texto na língua falada naquele país, ou com uma forma de voz, e aí você consegue tomar decisões um pouco mais orientadas no processo de inteligência. Então, isso se torna fundamental, né, nos sistemas humanos, civis e nos sistemas militares. Tem autores como, por exemplo, Carol Quigley, que foi um dos grandes historiadores americanos do período entre guerras e pós-Segunda Guerra Mundial, e que lida com relações internacionais, inclusive, muitas vezes esquecido, né? E que trata basicamente do poder das nações e das mudanças de revoluções de armamentos ao longo do tempo e seus impactos na estabilidade política, na estabilidade das sociedades. Ele faz, por exemplo, inclusive uma relação entre, né, os artefatos que as sociedades produzem, ou seja, artefatos civis ou artefatos vinculados às necessidades militares, e as suas consequências do ponto de vista político, né? Então, ele divide, né, em tipos de artefatos militares, né, como artefatos armadores ou artefatos especializados, né, armas especializadas ou de forma amadora, ou seja, você não precisa de especialidade para desenvolver ou para utilizar, entre armas de distância, né, ou armas de choque, e armas de tática, estruturas militares de tática ofensiva e defensiva, e vai fazer uma relação com sistemas políticos, com sistemas mais ou menos democráticos, mais ou menos autoritários, e o surgimento de tipos diferentes de sociedades. As sociedades mais especializadas vão depender mais de uma aristocracia, de grupos especializados, de uma burocracia mais fechada. Tendem, segundo esse autor, a se tornar mais autoritários os sistemas autocráticos. E quando você tem sistemas de armamentos mais amadores e disseminados entre a população, os sistemas políticos acabam se tornando cada vez mais democráticos, porque tem que responder a essa sociedade que tem capacidade de se empoderar, tem capacidade de ter condições de utilizar os meios de violência além do Estado. Então, é interessante, assim, essas relações. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas essa relação entre forma de travar guerra, né, e tecnologia militar e o surgimento das sociedades é muito importante, e é isso que a gente vai trazer aqui, sobretudo. Bom, eu trouxe um videozinho, mas é basicamente isso que eu falei, assim, né, a evolução de armamentos. Como eu falei, né? Temos a lança, uso sobretudo para caçar e para proteção frente a outros seres humanos e animais. Bumerangue, 23 mil anos antes de Cristo, usado como arma de caça também, para defesa. Aqui já uma mudança, né? Já a manipulação não só de madeira, mas também de metais. E aí, a cabeça das flechas, né? Daí vocês vão começar a ver que a capacidade de processamento do tamanho, inclusive, das armas, a adaga, por exemplo, né? E depois a espada, ela vai aumentando a capacidade de manipular o metal. Isso tem a ver com a manipulação do fogo, a capacidade de transformar o metal e manipular ele de uma forma mais rigorosa, né? Aí as catapultas, né? E o início da artilharia, né? Desenvolvido na China, mas também já utilizado na Europa naquele momento, ainda 500 anos antes de Cristo. E aí o surgimento já em 800 depois de Cristo, talvez uma das principais revoluções dos assuntos militares, né? Tecnologia militar, a pólvora. A pólvora possibilitou
a melhoria na artilharia, ou seja, canhão, e canhões de bronze ou de ferro. De bronze podiam ser utilizados, inclusive, em navios, ou seja, eram mais leves. Também mosquete, né, e armas de fogo, que aqui o mosquete, capacidade de utilizar ele com pavio interno, carregando pela frente, depois pela culatra. Aqui o submarino também, uma revolução de armamento já no século XVIII. E aí a capacidade da indústria, né, a vapor, de dar conta da manipulação de navios. O revólver, né, capacidade de dar mais tiros e carregar pela culatra. A arma metralhadora, né, mecânica, arma automática, não precisa carregar para dar novos tiros. Né. O tanque de guerra tem proteção, capacidade de mobilidade com combustível, então já é uma revolução nos transportes. E arma nuclear, seja a bomba atômica, né, de urânio, ou a bomba de hidrogênio, né, a bomba H. Aqui já começa armas de energia elétrica com energia direta, né, tanto com energia elétrica como com energia da luz, né, laser, e também de micro-ondas, que são capazes de utilizar hoje de queimar sistemas, queimar centrífugas, queimar capacidades civis e militares de países. Aqui, qual é a diferença do drone? O drone é um sistema autônomo, né? Relativamente autônomo. Ele ainda é remotamente pilotado, na maior parte das vezes, mas ele tem a sua condição de se tornar cada vez mais autônomo e não precisar de uma pessoa do outro lado para ficar operando a todo momento. Então, um videozinho pequenininho para mostrar de maneira um pouco mais animada como que foi essa evolução. Para a gente chegar no ponto mais importante da nossa aula, que é a digitalização da guerra. O que é a digitalização da guerra? É esse processo aqui de ruptura que a gente vê nesse momento aqui da terceira revolução industrial, em que a gente consegue ter novos meios de processamento ou de concentração, né, de disseminação, difusão e processamento de informações. Isso se dá por um treco chamado computador. Tá? O José Miguel Qued Martins tem uma tese de doutorado, professor da URGS, um dos grandes autores nessa área sobre digitalização, e não por acaso eu gosto muito do trabalho dele, foi meu professor, meu orientador, né, e ele lida com esse fenômeno da digitalização ou da era da informação, basicamente aquilo que a gente viu nos outros gráficos como digitation, né? Que é o processo de conversão de qualquer dado físico, né, em formato de dígito binário, ou seja, em termos de um código, né, e processamento pelo computador, que tem essa linguagem e consegue entender, por meio de sensores, esses dados que vêm do ambiente, né, compreender, processar esses dados e dar uma resposta, né, para quem está observando ou para quem quer utilizar essas informações desses dados para qualquer tipo de fim. Então, no plano militar, a digitalização diz respeito ao surgimento e aplicação conjunta. Aí que está o ponto, né? Esses sistemas vão ser desenvolvidos individualmente, cada qual, né, com capacidades de computação e de digitalização, porque são sistemas que são analógicos, mas logo se tornam sistemas digitais. Então, radar, basicamente pelo som, né, você tem condição de observar o que está acontecendo pelo ambiente, a gente transforma aquele sistema analógico do morcego em algo capaz de ser reproduzido pelo ser humano. O infravermelho, que é mandar uma luz, um feixe de luz controlável, como é o infravermelho, e que é visível ao olho nu, né, que tem alta capacidade de projeção pela distância, né, e você conseguir dar informações para isso e também enviar energia de alto valor energético, vamos assim, né, com meio desse feixe de luz, né, o infravermelho, o laser ainda mais, né, condutor de calor, a micro-ondas de alta potência, que aí não é uma energia necessariamente direta, direcionada para um ponto, uma escala, mas também amplificada, né, a micro-ondas, vocês já sabem, né, podem fritar os nossos alimentos, podem também fritar várias matérias orgânicas, mas também sistemas digitais. Então, são capazes de destruir, né,
de criar formas, né, de combate, de uso de violência. Então, nesse caso, né, cada um desses sistemas, eles já tem uma capacidade de ser controlado por meio de processamento digital. Você dizer que quer ligar ou desligar. Ao invés de você ter que apertar o botão, você pode simplesmente clicar, né? Então, não é mais a necessidade de você, apertando o botão, aquele meio mecânico de girar a manivela ou de apertar o botão vai fazer com que algo ligue, né? Ou como a combustão do carro, que você gira a chave e a combustão do motor começa a processar. Aqui, né, o sistema ele já é digitalizado, mas mais importante do que o sistema digitalizado é você conseguir reunir todos esses dados e processar. E esse é o grande avanço da digitalização. E esse grande avanço de processamento de informações, de dados, para um objetivo, seja qual for, né, um objetivo político, social, econômico, vai ser o mais relevante da digitalização. Isso se tornou muito importante na nossa era das relações internacionais, quando os Estados Unidos se transformaram, e a partir de um report, né, de um relatório em 1950 chamado NSC, National Security Council, do Conselho de Segurança Nacional, criado pelo Truman, né, de construção de um Estado nuclear que fosse capaz de fazer frente às ameaças de crescimento do poder soviético. Nesse momento, os Estados Unidos construíram a necessidade de avançar tecnologicamente. Então, percebam, né, aquele etos social que o Érico Duarte fala, necessidade de você ter um etos social, de você ter um interesse político-econômico para que a revolução tecnológica aconteça. E no caso dos Estados Unidos, foi a necessidade de construção de um Estado nuclear, com capacidade de articular informações, né, em diferentes nós, incentivar a integração entre esses nós, tá? Ou seja, integrando nós de informação e também dissipando, né, essa cadeia de comando e controle, mesmo em caso de um ataque nuclear ao centro do sistema. Então, se os Estados Unidos sofressem um ataque nuclear da União Soviética, e aí você tem já em 47, né, o primeiro teste de bomba atômica soviético, e logo já no início dos anos 50 você começa já a ter o desenvolvimento de bomba de hidrogênio, né, que tem a tonelagem, né, de destruição muito maior. Então, já lida na faixa dos megatons, e o desenvolvimento dessa capacidade de destruição, né, em larga escala, com armas de destruição em massa nucleares, vão levar à necessidade dos decisores políticos criarem redes articuladas que não vão centralizar uma informação num lugar só, porque esse lugar fica muito vulnerável, e dissemina essa informação, espalha por meio de controles de códigos de segurança em diferentes nós. Então, aí você já começa a ter a ideia de uma rede interna de computadores capazes de processar autonomamente informações. Tá? Por essa necessidade estratégica, a revolução da digitalização começa a acontecer. Tá? Cada um desses nós da rede é capaz de processar informações, é capaz de coletar informações, é capaz de de informar o decisor político. E aqui acaba se tornando um Estado nuclear, paradoxalmente, o Estado nuclear que tem uma rede disseminada e descentralizada. É bem interessante isso, porque aumenta a capacidade de comando e controle, né, do centro, mas também dissemina a informação e a relação entre os nós da rede. Tá? Aqui outro caso que de soldados indianos pecados por micro-ondas. Micro-ondas afetando o organismo, né, meio orgânico, organismo físico também. Qual é a questão fundamental da micro-ondas, né, e dessas armas de energia direta? É que existe plausibilidade de negação. Então, assim, você não tem como comprovar que foi ou que não foi. E isso é o mais difícil num ambiente em que a gente vive, em que a guerra, assim, os custos da guerra pelas instituições, pelo direito internacional, se tornam muito grandes. Então você tem cada vez mais meios de fazer a guerra, como a guerra cibernética, a guerra com armas de energia direta, em que você pode alegar que não foi você, e os custos que você teria de um ataque aberto com o uso de pólvora, arma de fogo, efetivamente, eles acabam não existindo. Então isso é bem interessante, isso leva também um impacto fundamental no direito internacional, porque como que a gente vai lidar com essas armas que o uso da força, né, ele não é explícito. Isso é muito importante, né? Eu orientei um trabalho de graduação há uns 5 anos atrás sobre o direito internacional em relação à guerra cibernética, né? Como
constranger ações ofensivas, como responsabilizar, e há uma indefinição fundamental. Você não tem responsabilização, é difícil você provar, é difícil é muito fácil você negar esse tipo de ação. Haja vista, por exemplo, o caso do Snowden, né, e da espionagem dos Estados Unidos, da NSA, aqui ao governo brasileiro e ao governo de outros países, como a Alemanha. Se não, assim, você nega, ou, como no caso do Obama, confessa, mas daí que tipo de punição ou de responsabilização vai sofrer? Ainda não é regulamentado no direito internacional. A gente está falando aqui, de sistemas digitais. Agora, quando lida com sistemas físicos, né, corpos, pessoas, seres humanos, né, como é o caso de energia direta, laser, a gente fica pensando, o laser é o sabre de luz lá do Star Wars, né? Mas a gente não precisa chegar na era, se é que vamos chegar na era do sabre de luz, para entender que o laser já faz parte da nossa vida. O laser já é utilizado em armas de energia direta para fritar satélites, e o custo e o valor de um satélite, né, do sistema de GPS, um sistema de defesa que vai coordenar os silos nucleares da China ou dos Estados Unidos, é muito importante. Então, assim, se você fritar um satélite desses, um conjunto de satélites desses, é algo que dá um custo fundamental e diminui a capacidade de defesa de um Estado. E você não tem nenhum tipo de controle em relação a isso, ou de responsabilização. Então, isso é uma questão importante. Isso tudo é derivado do que alguns autores, mas especificamente, um general do exército americano, em 1970, chamou de revolução dos assuntos militares. Então, aquilo que foi produzido pelos Estados Unidos como uma necessidade de fazer frente à União Soviética, e aí, por sua vez, foi emulado e copiado pela União Soviética como a necessidade de fazer frente à expansão das capacidades americanas, esses, depois, analistas acabaram chamando de Revolução dos Assuntos Militares. E a Revolução dos Assuntos Militares envolvia, basicamente, uma previsão ou uma constituição de um sistema de combate do futuro, ou nesse momento já estava se tornando do presente, né, com links entre sistemas computacionais, né, assistidos por fogo automatizado, por inteligência automatizada, e obviamente orientado por seres humanos na medida do possível, mas que ia ter basicamente a capacidade de ter mais confiança na projeção de força, né? Aqui existia toda uma ideia de que a revolução dos assuntos militares ia diminuir os custos das guerras, porque ia ser guerras entre sistemas, guerras de precisão, em que você ia tocar uma bomba e não ia atacar civis, né? Guerras em que seria cada vez mais especializada e mais, digamos, eficiente do ponto de vista do emprego da força. Essa era uma promessa, né? E que não necessariamente se concretizou. O que a gente viu efetivamente na Revolução dos Assuntos Militares foram novas armas de destruição massiva, então, modernização das armas de destruição em massa no trinômio, né, na trindade, na tríade nuclear, que são os ICBMs, né, os mísseis balísticos intercontinentais, os bombardeiros estratégicos, são as armas nucleares lançadas por aeronaves que a gente chama de bombardeiro estratégico, porque ela tem grande autonomia e voa em alta altitude, e as armas nucleares lançadas por submarinos nucleares, geralmente, né? Não precisa ser um submarino nuclear para lançar uma arma nuclear, mas geralmente são porque as armas nucleares elas têm que ficar longe da costa, elas têm que ter muita autonomia. Então, os submarinos de propulsão nuclear geralmente são aqueles que já utilizam armas nucleares. A cadeia de comando e controle das Forças Armadas ela se torna mais eficiente, mas também mais complexa. Então, não importa só a ordem que é dada por meio, sei lá, de um código Morse, de uma carta, por meio de um comando da cadeia, digamos, decisória da cadeia do alto escalão militar, né? O controle daquilo que está acontecendo no ambiente de batalha, né? No teatro de guerra, mas também começa a importar cada vez mais na cadeia de comando e controle os meios de comunicação, quais vão ser os meios de comunicação, os computadores, né? As formas de processamento desses dados, os sistemas de inteligência, qual informação vai ser processada, como vai ser processada, para qual objetivo, quais dados vão ser reconhecidos pelos sistemas de inteligência artificial como importantes, quais não vão ser. Tá? A vigilância, ou seja, a manutenção constante, né, da observação, do monitoramento, o reconhecimento
do campo de batalha, do teatro de guerra e o suprimento de toda essa cadeia aqui que vai produzir mais condições de comandar e controlar o combate. O processamento simultâneo pelo computador de dados, como eu falei, no radar, infravermelho, laser, sensores eletroóticos, de vários sensores. Então, o que o computador faz? O computador não cria os dados, né? Até agora, pelo menos. Mas ele simplesmente transforma os dados é como se fosse o nosso cérebro, né? Ele não cria os sentidos em si, mas ele processa os sentidos que são acionados pelas nossas células em diferentes sistemas. O sistema do olfato, da visão, da audição. Então, para que o computador consiga observar e compreender e processar esses dados, é como o nosso cérebro precisa de sistemas de sensores. Os sensores do computador vão ser sensores de luz, sensores de som, ou seja, visão. A visão do computador é a luz. A audição do computador, né, é o som, como o radar. Né? Outros sensores eletroóticos vão ser fundamentais, a eletrônica, né, os sistemas elétricos vão ser fundamentais também para que os computadores consigam ter sensores, né, ler o ambiente e processar informações para aqueles que precisam dela no campo de batalha. O controle de batalha também em tempo real pelo computador, daí você precisa ter comunicação, conexão e proteção desses dados, né? Construir, então assim, a batalha pode estar acontecendo ou não, pode ser só uma simulação, por exemplo, como alguns estudantes aqui já viram, a gente foi com algumas turmas, geralmente na turma de segurança internacional a gente vai ver o CEIBLIND, né, o Centro de Instrução de Blindados aqui em Santa Maria, e também o CIMAF, né, que é o Centro de Simulação aqui em Santa Maria, de artilharia, sobretudo. Né? Perdão. E aí a gente começa a ver que você pode ter esse teatro sintético de guerra, tanto para simulação, para fazer, digamos, criar um ambiente virtual de guerra em que você consegue testar, né, a instrução e o treinamento daquele corpo combatente, mas não só isso, o teatro sintético de guerra ele funciona como uma versão no ambiente virtual da guerra real. Quando a guerra real está acontecendo, você tem um teatro sintético de guerra que reproduz a guerra real, para que você tenha mais condições de, em tempo real, tomar decisões. Então, para isso, você tem que ter comunicações, né, de forma protegida, que é aquilo que a gente está chamando de data link, né? Tem alguns vídeos ali que eu coloquei no Moodle, deixa eu ver se tem algum específico, tem o do GTIDS, do Joint Tactical Information Distribution System, lá no Moodle, e também tem o Network Centric Warfare, que é da Índia. Eu quis colocar um de um exército do sul global, digamos, da Índia, que tem se desenvolvido, se tornando quase como uma grande potência em termos militares, e outro dos Estados Unidos, né, o primeiro, o GTIDS. Mas tinha outros ali sobre data link, é a linguagem, né, pela qual, como se fosse, né, vocês se chegaram a ver o filme do Alan Turing, né, que criou o primeiro computador capaz de decifrar códigos de guerra da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, o jogo da imitação. Basicamente, o Alan Turing, ele criou uma linguagem capaz de decodificar todo o sistema de linguagem de comunicação das forças nazistas na Segunda Guerra Mundial. Foi um computador que era basicamente analógico, né? Mas a ideia de processamento dos dados e repetição daquela linguagem para gerar logicamente a quebra, né, daquele código é o ponto central de um computador atual. Então, assim, o que o data link é? O data link é essa linguagem com sistemas de proteção, com sistemas de comunicação. Então, é como você vai passar um dado, por exemplo, uma música, né, no Spotify. Ela não sai como música de um computador para o outro, ela vai como um código, né? Ela é um código simples, aberto, geralmente, né? Agora, se você está mandando uma mensagem, que é uma mensagem de alto sigilo, de tipo onde vão estar os teus navios de guerra, as coordenadas no Oceano Atlântico, esse dado ele tem que sair de um computador para o outro com alto sigilo. E aí você cria uma linguagem codificada e todo um sistema de comunicação entre computadores, né, entre sistemas digitais, que a gente chama de data link na guerra. Especificamente o data link, né, que se fala hoje, por exemplo, qual é o data link que o Brasil vai ter nos Gripen, né?
ele envolve uma codificação de imagem, né, que é algo mais difícil, né? A gente viu que a nossa internet ela já era rápida há muito tempo por meio do áudio, né, e por meio do texto. Agora, para a imagem, se torna sempre muito mais difícil, porque a banda dos dados é muito maior, a quantidade de informações, dos pixels, de cores, de movimento que a gente tem de frames, né, é sempre muito maior. Então, a codificação para que essa informação se torne em tempo real, ela se torna muito mais complexa. E isso que a gente chama de data link na comunicação entre sistemas que vão orientar, por exemplo, armas estratégicas, que vão guiar munições. Então, digamos que eu tenho uma aeronave, né? Uma aeronave de obtenção de imagem. E essa aeronave de obtenção de imagem e radar, ela vai orientar a munição dos nossos Gripen NG, tá? A gente tem uma aeronave aqui no Brasil, que é o E-99, que é uma aeronave AOE, de alerta antecipado, e que ela tem capacidade por meio de radar de arranjo fásico, que é um radar tirado virtualmente, ela tem a capacidade de criar uma simulação de um ambiente para além do alcance visual do piloto. E aí o piloto consegue, né, isso guia o piloto, mas também guia a munição em si. E hoje há aeronaves com essa capacidade, sobretudo os AWACS nos Estados Unidos, que tem a capacidade de observar por meio de vídeo. Então, a detecção pelo vídeo e pelo laser, ou né, sobretudo laser, tem a capacidade de fazer o targeting, né, selecionar o alvo e orientar a munição, seja por meio de bombas inteligentes ou mísseis teleguiados, né, mísseis guiados por meio de imagem. Então, imagina, não pode dar um problema como dá aqui nas nossas aulas, né, deu uma trancada, né, a imagem ficou imprecisa em certo momento. Então, isso ocorre em altíssima velocidade, né, em tempo real. Então, a capacidade desse data link gerar comunicação, né, e código, não é uma comunicação aberta, é uma comunicação codificada, em que as grandes potências têm dificuldade de entender essa linguagem, de quebrar. Qualquer hacker vai ter um desafio enorme de quebrar essa linguagem. Então, tudo isso envolve um desafio, né, de programação muito grande. Tanto que o Brasil não tem nenhum data link próprio até hoje. Ele usa data link importado, emprestado da OTAN e tal. Então, qualquer país da OTAN consegue entender qualquer mensagem entre sistemas de comando e controle e as aeronaves brasileiras, por exemplo, né, até hoje. Então, isso vai impactar na guerra pela guiagem de munições, pela produção de armamentos. Então, para você ter condição de criar novos armamentos, você tem uma quantidade de novos armamentos e de uma gama de produtos industriais que envolvem essa terceira e quarta revolução industrial, que vão começar a carregar as necessidades das demandas militares. Então, muitos países percebem isso como uma janela de oportunidade, né? Os Estados Unidos, a União Soviética, vão ter muito mais capacidades militares em período curto de tempo do que as potências europeias, que vão acabar importando essa tecnologia depois e tentando se equiparar. A China, o Japão, né, com capacidades daí no Japão, sobretudo civis, mas também utilizadas posteriormente para meios militares, Israel, vão ter condições também de perceber nichos na economia de armamentos, né, na indústria de armamentos, sobretudo nessa quarta revolução tecnológica, para produzir equipamentos que não vão ser produzidos por muitos outros países, como o caso dos drones por Israel, sistemas de aviônicos por Israel, armas de energia direta pela China. Então, assim, são vários elementos bem importantes aqui. E softwares e sistemas de data link e de defesa e guerra cibernética pela Índia. Então, isso tudo vai se tornar uma janela de oportunidade, inclusive, pela indústria de defesa, tá? Novas armas estratégicas. Então, muitos autores vão dizer que armas de micro-ondas e laser vão se tornar novas armas estratégicas. As armas estratégicas, geralmente, como a gente já tinha visto anteriormente, são armas que são aquelas que impactam na sociedade como um todo, né, como as armas nucleares, são capazes de destruir uma sociedade inteira, né, uma organização política inteira, um país inteiro. E micro-ondas e laser também têm condições, né, de destruir todo um sistema financeiro, vai queimar todos os computadores do Banco Central. Não tem mais nada em papel. Como é que o Banco Central vai saber o que cada banco tem de recurso, basicamente toda moeda, ou 80% da moeda na economia é a moeda virtual. A gente fala, a moeda virtual é o Bitcoin.
Parece que é só essa moeda virtual que existe na nossa economia. Não, o real, o dólar, são todas moedas virtuais hoje. Quanto que de lastro que existe na economia real do que o Banco Central tem de dados sobre que cada banco ou que cada conta bancária possui de reais na economia. Sei lá, 10% em papel moeda, o resto é tudo virtual. E se caem os sistemas e os registros? Quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro? Como fica essa organização da economia? Como ficam os dados das pessoas? Como fica o registro de CPF, RG? Quem é brasileiro, quem não é? Como fica a organização dos meios dos armamentos, que são mais eficientes no Brasil hoje, né? Que são organizados, por exemplo, por energia, por carregamento de energia, de baterias. Como é que fica a capacidade de a gente produzir combustível? Se você tem um ataque em grande escala de micro-ondas de alta potência num país, é capaz de você destruir a condição de sobrevivência econômica desse país e de interação social. Tá? Imagina num momento como hoje, que a gente tem uma pandemia, né? Sem meios digitais, sem meios de energia elétrica. O que vira a população? Vira um cenário, aí sim, apocalíptico. Né? Então, isso produz, né, por um lado, para muitos autores vai mostrar um ambiente com menos condições de fazer uma guerra real, aquela guerra com sangue, mas por outro lado, também aumenta o risco de guerra, aumenta os espaços, né, da névoa da guerra em que pode haver choques, confrontação, que pode começar por meio digital ou meio virtual, mas que, assim, destruindo os meios digitais virtuais que baseiam a nossa economia e a nossa sociedade, isso pode muitas vezes produzir, aí sim, uma guerra real. Né? E, bom, o James Dunnigan vai falar, né, no livro How to Make War, que a digitalização é a palavra de ordem do dia e ela significa colocar em rede, né, e computadorizar todos os sensores e armas e o campo de batalha, para que a gente tenha consciência, né, ter esse teatro sintético de guerra de tudo que está fazendo, e não só da guerra, mas do treinamento também. E isso tem sido desenvolvido há séculos pela industrialização da guerra em si, não é só por esse processo que a gente chama de revolução nos assuntos militares. Tá? Então, esses elementos, eles transformam letalidade, velocidade e efetividade da força militar, diminuindo custos, né? Então envolve maior poder computacional, miniaturização dos componentes e computadores, menores custos. Então, toda essa mudança vai produzir, né, algumas promessas. Muitos autores vão falar que isso vai acabar com a névoa da guerra, a gente vai ter uma noção de tudo que vai acontecer na guerra. Outros vão dizer que não, na realidade você vai criar outros ambientes de guerra que eram inesperados. Né? Outros autores vão falar que você vai ter uma guerra do futuro, né? A guerra de tipo Star Wars, né? Um comando conjunto das forças, a capacidade de fusão de dados, né? Plataformas mais ágeis e de baixo custo. Então, quando iniciou essa ideia de RMA e de revolução dos assuntos militares, a ideia é que era algo que ia ser bom para as sociedades e ia ser melhor ainda para as forças armadas. Né? E, no final, o que a gente vê é que existiu, de alguma forma, ao mesmo tempo que o aumento das capacidades dos Estados Unidos, que foi o grande idealizador da digitalização da guerra, também o aumento da vulnerabilidade, que criou sistemas de redes que podem estar muitas vezes vulneráveis, né, não previstos, né, dentro da estrutura militar, né, de uma grande potência, e também produziu espaços para inovação e modernização militares de eventuais rivais que não eram perceptíveis antes. Então você aumenta a gama de demanda na guerra, aumenta os ambientes de interação dentro da guerra e, portanto, aumenta a possibilidade de vulnerabilidade, né, entre as grandes potências. A gente vê que existe também a ascensão de novos atores não estatais, não só nos estados, mas atores não estatais que conseguem utilizar das redes, como, por exemplo, o ISIS, que usa Bitcoin, por exemplo, para financiar ou financiava suas capacidades, mas isso ensinou Al-Shabaab, ensinou Boko Haram. Então, atores não estatais que têm condições de se financiar, de se mobilizar com essas redes. A guerra centrada em redes ela se torna muito dependente dos nós da rede, então, dos atores individuais que podem aplicar força. Também
há uma certa corrida armamentista de modernização militar, também aumento dos custos de desenvolvimento e aquisição de materiais que envolvem muita pesquisa em desenvolvimento, muita inovação na indústria, e também, por outro lado, não possibilitou a continuidade dos orçamentos de defesa. Muitos orçamentos de defesa continuam tendo que utilizar de orçamentos de ciência e tecnologia para conseguir ter algum tipo de inovação e modernização, como é o caso do Brasil. Então, são algumas das questões que eu queria tocar aqui, que me parecem mais importantes. E aqui, um dos grandes inauguradores, digamos, da Revolução dos Assuntos Militares é esse sistema tático, né, integrado, que é colocado dentro de uma aeronave que a gente chama de AWACS, né? É uma aeronave que consegue Airborne, né, Warning System, que dentro da própria aeronave você vai coletando as informações no próprio ambiente ou próximo do ambiente de combate, né, e lendo essas informações que vêm de radares, satélites óticos, satélites de dados, de drones, né, de outros aviões que também estão se comunicando com o avião principal, né, de informações do campo, de sensores. Cada combatente se torna também um sensor, porque ele está carregando sensor, e ele está carregando informação, ele está passando informação pelo rádio, está passando informação às vezes pela câmera. Então, todas essas informações que são operadas por diferentes sensores vão para essas aeronaves, e essas aeronaves conseguem processar e informar, né, o ambiente de batalha, por exemplo, as plataformas de ataque, né, aeronaves de ataque, plataformas de ataque no mar, como submarinos, plataformas de ataque terrestre, como tanques. Tá? Vários países já têm essa utilização. Como eu falei, o Brasil utiliza um rudimentar, que é o E-99, para organizar seus esquadrões de aeronaves de ataque e aeronaves de caça, né? Mas não são tão sofisticados quanto essas aeronaves que são utilizadas pela OTAN e por países, né, apoiados pela OTAN, como Coreia do Sul, como Japão, né, como Índia, ou rivais, como, por exemplo, a China. E aí a gente cria o que se torna, na literatura, chamado de Network-Centric Warfare, que é a guerra centrada em redes. As redes são o grande fenômeno da guerra. Não é a guerra em si, o combate em si, mas como as redes vão operar e vão se manter invulneráveis frente a ataques. E se a gente for ver a grande estratégia da China de fazer frente ou de se defender a eventuais ataques dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, ou de uma postura mais agressiva com o conceito operacional dos Estados Unidos de Air Sea Battle, né, uma batalha ar-oceano, né, a China produz um tipo de doutrina operacional que se chama de A2AD, né, negação de área e anti-acesso, né, que é justamente destruir os sistemas, né, ter sistemas para destruir a rede de capacidade ofensiva dos Estados Unidos por meio cibernético, por meio missilístico, né, a rede de comunicação, sobretudo, se torna o grande alvo e a possível vulnerabilidade das grandes potências e daqueles países que querem eventualmente se tornar uma grande potência num dia. Aqui, um dos primeiros impactos já está nas munições guiadas de precisão no Vietnã, e isso já mostra um pouco como essa promessa da RMA ela não serve necessariamente para vencer guerra, porque os Estados Unidos foram vítimas, tiveram grandes desafios, né, na Guerra do Vietnã, sobretudo por meios irregulares, né, em que os seus rivais utilizavam para combater os ataques americanos. E no Iraque, essa retomada da ideia de guerra centrada em redes, de guerra de apertar botões, se torna cada vez mais importante e se coloca dentro do cenário da guerra. A guerra é transmitida pela CNN, aqui, ó, por exemplo, a telinha da aeronave, a munição sendo guiada por vídeo, né, e a CNN transmitindo em tempo real a guerra acontecendo, né, a guerra do Kuwait. E aí você tem, né, essas fases, demonstrações, muitas guerras servem como demonstrações de novas tecnologias, sobretudo aquelas travadas por Israel. Israel se utiliza muito disso para mostrar as suas capacidades tecnológicas para os países árabes rivais, então tem muito disso, né, e a parte de tecnologia da guerra se torna um dos elementos mais importantes
nas disputas da segurança internacional. Deixa eu ver o que mais nos importa. E, obviamente, isso, do ponto de vista da segurança, né, tem uma relevância muito grande, porque na vida civil, se a gente está entendendo que todos os meios e todas as informações são capazes de serem utilizadas na guerra e serem manipuladas manipuladas do ponto de vista, assim, não necessariamente politicamente orientada, mas manipuladas do ponto de vista de processamento, né? As informações são processadas e podem orientar a tomada de decisão da guerra. A nossa vida civil, ela vai estar muito orientada também pela vigilância, né? Pela disseminação de informação, mas também pelo uso dessas informações, eventualmente, para a capacidade de tomada de decisão militar. Então, no nosso dia a dia, ao mesmo tempo que o Google ele é importante para a nossa informação, que não é secreta, que é uma informação assim, que a gente não importa se ela está sendo utilizada por meios de defesa, se estiver sendo utilizada, que pena, porque eles não vão encontrar nada, né? Então, assim, nada de relevante ali. Mas, ao mesmo tempo, essas informações, elas também estão sendo compartilhadas pelo presidente da República, né? As forças de comando das Forças Armadas. Então, tudo isso, essas informações, elas podem ser utilizadas para qualquer tipo de combate e para informar os sistemas e os equipamentos de defesa. Então, na nossa vida civil, isso se torna parte também, né? Daí, os sistemas de vigilância, os sistemas de informação podem ser utilizados para qualquer tipo de uso militar, e a nossa vida se torna basicamente esse processo quase como orwelliano, assim, né, assim, do olho que tudo vê, o Big Brother, né, de a gente está sendo vigiado o tempo inteiro, porque cada informação importa, e eventualmente vai ser relevante para algum tipo de uso na área de segurança. Então, a nossa vida também é impactada por esses processos, né?